uma enquete com seus seguidores. Te surpreendeu o resultado dessa enquete para o seu novo álbum? Da música que eles preferiam? Me surpreendeu, sim. Eu sempre trago o público para perto das composições, porque eu tenho esse privilégio de ser a mão da caneta. Então, por que não trazê-los para perto, né? Transformar essa conexão em algo ainda mais forte. E eu me surpreendi porque na enquete onde eu perguntava a respeito de temas para a música desse novo álbum que eu lancei, O Velho e Bom Novo, o tema mais votado foi depressão. Então, eu percebi a importância de se falar sobre saúde mental, de se discutir sobre isso, de a gente colocar essa conversa no dia a dia, porque realmente as pessoas sentem muita necessidade de uma escuta ativa e de um acolhimento quanto a esse assunto saúde mental. É importante que quem está sofrendo se manifeste e é importante que quem está ouvindo essa queixa que acolha e ajude, estenda a mão e não tenha esse tipo de preconceito. Sem julgamento, né? Exatamente. Quais foram Você já teve alguma contribuição que você falou, nossa, isso é genial, que veio de fora, que veio assim dessa interação com o público? Sempre que eu estou num processo de composição, eu volto o meu olhar para o público, porque querendo ou não, a música é sobre nós, né? Não é sobre mim. A arte não é um ato egoísta, né? Você expressa sentimentos e emoções que não são somente seus sentimentos e suas emoções. Então eu sempre busco esse contato e me inspira muito o contato, porque falar apenas das minhas histórias não é tão amplo e tão importante, no meu ponto de vista, do que falar de histórias que não são minhas, mas que eu sei que são reais. Carla, qual foi a reportagem que mais te emocionou? Você que é essa pessoa super sensível. Tantas reportagens que eu não vou nem citar uma reportagem. Em cima do que a Kel está falando, eu vou colocar uma experiência de uma palestra que eu fiz, que foi exatamente isso que você disse. Eu comecei a falar de uma experiência minha, de ter que trabalhar, de ter que deixar um filho pequeno em casa chorando e eu ter que bater a porta na frente dele e ele ficou ali com a babá ou com a minha mãe, enfim. Quer dizer, a dor no coração que a gente tem quando a gente está fazendo uma coisa dessas. E quando eu comecei a falar sobre isso, eu olhei a plateia e havia várias mulheres chorando. Várias. E eu comecei a dizer o tanto que isso também era subestimado, porque quando você chega no trabalho, muitas vezes você tem que estar bem, só que você passou a noite em claro com um filho, você cuidou de um parente doente, você cuidou de um pai, uma mãe idosa e idosos. E aí, quando eu comecei a falar e que eu olhei para aqueles rostos e comecei a ver que estava todo mundo, uma começou a chorar aqui, outra começou a chorar ali. Depois eu fui cercada por mulheres executivas, mulheres que têm uma carreira de sucesso, empreendedoras, me dizendo que elas nunca se sentiram tão identificadas com uma história como a que eu contei e como elas se sentem que realmente o mundo precisa mudar para trazer essa assistência, para entender esse lado, né, que não pode pesar só sobre a mulher, como devem agir os pais, como devem agir os patrões, os colegas de trabalho, enfim. É engraçado você conseguir essa identificação com uma história tão simples. Então é uma lição que todas nós temos que passar para a sociedade, que isso não é justo. Olha, e é importante que isso seja dividido e que isso seja discutido por mulheres. Porque quando a gente fala das nossas necessidades, é importante que haja representatividade. Quando homens discutem sobre a vida de mulheres, isso nunca será bem assistido, entende? Nós precisamos estar em todos os lugares para que esses lugares realmente comecem a pensar a mulher como a mulher verdadeiramente é e não como esperam que a gente seja. Né? Acho que todos esses temas também que a gente estava ouvindo na sua música, por exemplo, são temas que trazem de volta um conforto que a humanidade hoje perdeu um pouco, porque é muita informação, é muito estímulo, é internet, é as redes sociais apitando, as notificações. Então, a gente perdeu aquela vida que a gente, né, procura hoje e que não é possível mais de retomar, mas uma vida mais simples, uma vida mais calma, e isso traz a sua letra, o seu modo de cantar, traz esse conforto para o nosso coração.